Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciências Humanas por Enem. Olá, todo mundo! Hoje a gente vai conversar sobre um conflito bem importante da nossa história republicana. Um que, olha, nem sempre ganha a atenção que deveria, né? A Guerra do Contestado. Isso mesmo, o episódio que rolou ali na divisa do Paraná com Santa Catarina, mais ou menos entre 1912 e 1916. Foi uma mistura, né? Teve disputa por terra, muitos problemas sociais por causa da construção de uma ferrovia Uhum. e ainda um elemento forte de messianismo religioso. É um tema que pode aparecer no Enem, viu? Bom, vamos mergulhar nisso então. Mas antes de começar, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Isso aí. Bom, para entender o contestado, a gente precisa voltar um pouquinho. O estopim mesmo foi uma briga grande por terras, uma região muito rica em erva mate, madeira. E que já era disputada da justiça, né? Entre Paraná e Santa Catarina. Exatamente, essa disputa já era antiga, mas aí a coisa esquentou de verdade com a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A famosa ferrovia, que foi feita por uma empresa americana, a Brazil Rail Company. E o nome por trás era o Percival Farquhar, né? Uma figura conhecida. Ele mesmo. E a concessão não era só para construir os trilhos, não. A empresa ganhou também uma faixa de terra gigantesca, 15 quilômetros para cada lado da linha. 15 de cada lado. É muita terra. E o problema é que essa terra não estava vazia, né? Apesar do governo dizer que era devoluta. Não estava mesmo. Ali viviam milhares de pessoas, poceiros, pequenos proprietários, gente que estava lá há muito tempo, sabe? Uhum. Nossa, e essa galera foi simplesmente expulsa para dar lugar para os trilhos e também para a exploração de madeira, que ficou com outra empresa do Farquhar, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Nossa, imagina o impacto disso. E para completar o cenário, quando a obra da ferrovia acabou, ali por 1910, os milhares de trabalhadores que tinham vindo para a construção Ficaram na mão, desempregados, sem apoio nenhum, sem ter para onde ir. Aí eles se juntaram aos camponeses que já tinham perdido suas terras. Era tipo sim, uma panela de pressão social. pronta para explodir. E nesse clima de crise total, de abandono pelo poder público, o que acontece? A religiosidade popular ganha muita força, né? Muita força. É nesse contexto que surgem figuras messiânicas, líderes religiosos que oferecem algum tipo de esperança, de consolo. O mais conhecido foi o monge José Maria de Santo Agostinho. O monge José Maria. Ele era tipo um curandeiro, né? Conhecia ervas, fazia pregações, e ele era contra a república, que ele chamava de lei do diabo. Exato. Ele acolheu esses descontentes todos, formou uma comunidade chamada Quadro Santo. Lá tudo era dividido, comunitário. Ele falava do fim do mundo, de ressurreição. E para o povo sofrido, abandonado, ele virou uma esperança, uma liderança real. Com certeza. Só que essa organização, essa comunidade funcionando fora do controle dos coronéis locais e do governo, e com esse discurso forte do José Maria, começou a incomodar muito. Imagino. Os poderosos locais e o governo não gostaram nada disso. A tensão foi só crescendo. E aí o governo federal, na época do Marechal Hermes da Fonseca, decidiu intervir militarmente. E o primeiro grande confronto foi a Batalha do Irani, em outubro de 1912. Foi uma batalha bem violenta, né? Muito. Foi lá que o monge José Maria morreu, inclusive. E junto com ele, vários militares importantes do governo também morreram. Mas para os seguidores dele, a morte não foi o fim, né? Pelo contrário. Não mesmo. Eles passaram a acreditar que ele não tinha morrido de verdade, que ele ia ressuscitar. E mais, que ele voltaria liderando um exército encantado para ajudar na luta. Que coisa forte. E a guerra continuou, então, mesmo sem ele fisicamente ali. Continuou e até se espalhou. Novos líderes foram surgindo, como uma jovem chamada Maria Rosa, que ganhou destaque. E os sertaneiros formaram vários redutos, que eram comunidades fortificadas para resistir. E eles usavam táticas de guerrilha, né? Atacavam fazendas, cidades pequenas, até a serraria da Lumber Dry eles atacaram. Isso, a resposta do governo foi mandar mais e mais tropas. Chegaram a ter uns 7.000 soldados na região, comandados pelo general Setembrino de Carvalho. Setembrino de Carvalho. E foi nessa época que usaram aviões pela primeira vez em operações militares no Brasil, né? Para reconhecimento aéreo.
Foi sim um marco tecnológico, digamos assim, no meio daquela guerra. E o setembrino mudou estratégia. Em vez de ficar só no ataque direto, que nem sempre funcionava contra a guerrilha, O que ele fez? ele começou a cercar os redutos. A ideia era impedir a entrada de comida, de suprimentos, matar pela fome, basicamente. Nossa, que tática cruel. E funcionou? Infelizmente, sim, a fome começou a apertar muito nos redutos. O último líder importante que resistiu foi um homem chamado Adeodato. Adeodato. Mas mesmo com a resistência dele, a situação ficou insustentável. O principal reduto, chamado Santa Maria, caiu em 1915 por causa da fome e do cerco militar constante. E o Adeodato? Ele foi preso em agosto de 1916 e a prisão dele marcou assim o fim da guerra mesmo. Que final trágico. E o saldo disso tudo? Quantas pessoas morreram? Olha, os números exatos são difíceis de precisar como em muitos conflitos assim. Mas foi uma guerra longa, durou 4 anos, mais que Canudos. As estimativas falam entre 5 a 8 mil mortos do lado dos revoltosos. E do lado do governo? Cerca de 1.000 militares. Mas algumas fontes chegam a falar em até 20 mil mortos no total, se a gente contar quem morreu de fome, de doença. Além disso, milhares de casas foram queimadas. Uma destruição enorme. É um número assustador. E aquela disputa de terras lá do começo? Entre Paraná e Santa Catarina, como ficou? Essa, pelo menos, foi resolvida logo depois da guerra. Em outubro de 1916, os dois estados assinaram um acordo de limites e aí definiram a fronteira. Muitos municípios que a gente conhece hoje, como Chapecó, Mafra, surgiram ou foram instalados ali, naquela antiga área do contestado. Entendi. Então, vamos recapitular rapidinho para o pessoal fixar bem. A Guerra do Contestado foi causada primeiro por uma disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. Isso, e essa disputa foi muito agravada pela construção da ferrovia, que expulsou os poceiros que já moravam lá e depois deixou um monte de trabalhadores desempregados e sem rumo. Nesse cenário de crise social e abandono, surgiu o messianismo, principalmente com o monge José Maria, que deu esperança e organizou essa população oprimida em comunidades autônomas. Exatamente. O governo viu isso como uma ameaça e reprimiu o movimento com muita violência. O resultado foi uma guerra longa, muito sangrenta. No final, os revoltosos foram derrotados pela força militar e pela fome. E, como consequência política, um acordo finalmente definiu os limites entre os estados. É isso. Um episódio muito triste da nossa história, mas fundamental para a gente entender as tensões sociais, a luta pela terra, o papel do Estado e da religiosidade popular no Brasil republicano. É isso, pessoal. Esperamos que essa nossa conversa ajude vocês nos estudos para o Enem. O contestado é um tema complexo, mas muito importante. Com certeza. E vale a pena pesquisar mais, viu? Tem muita história interessante aí para descobrir sobre o contestado. Não deixem de aprofundar. E sigam o nosso podcast. Compartilhem com os amigos e amigas que também estão nessa maratona de estudos para o Enem. Até a próxima! Até lá, pessoal. Bons estudos!